No fundo da Baía da Guanabara, próximo a um dos maiores centros urbanos do país, conhecemos um lugar espetacular. Subindo por trilhas íngremes, vimos a floresta atlântica se modificar gradualmente, até se transformar num ambiente dominado por gramíneas. E ficamos sem fôlego diante de paisagens fantásticas. Nos diferentes ambientes do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, encontramos uma enorme diversidade de plantas e animais. Muitas são raras ou ameaçadas. Algumas só existem na Mata Atlântica. No terceiro dia da travessia Petrópolis-Teresópolis, amanhecemos na Pedra do Sino. A montanha é o ponto culminante da Serra dos Órgãos, com 2.063 metros de altitude. O botânico escocês George Gardner foi um dos primeiros viajantes naturalistas a explorar o Campo das Antas no século XIX. Várias das plantas que encontramos por aqui e em toda a serra foram identificadas por ele. Entre touceiras de bambuzinhos, vimos o brinco de princesa, igualtérias, em alguns pontos, surgem ilhas de vegetação que parecem jardins em miniatura, com diferentes tipos de plantas e líquens. Descendo a trilha até Teresópolis, passamos por diferentes formações da Mata Atlântica. Logo deixamos os campos de altitude e entramos por uma floresta alto-montana. As árvores dessa mata são baixas, com galhos retorcidos, repletos de bromélias. Num curto desvio da trilha principal, conhecemos um mirante de onde se pode ver a cidade de Teresópolis. À medida que descíamos, a floresta se tornava mais frondosa. No caminho, a água desce pela rocha, criando um cenário muito bonito. Logo abaixo, passamos por outro trecho desse córrego, onde um desnível na rocha possibilitou o surgimento de uma bela queda d'água, o Véu de Noiva. A famosa travessia termina num belo vale encaixado entre as montanhas. No subbosque, uma alma de gato nos observava. Passamos próximo de um vespeiro. A floresta montana do Parque em Teresópolis é densa e extremamente biodiversa, com árvores belas como a cacheta e orquídeas delicadas. Um vento forte começou a soprar, fustigando as folhas do guapiriúna com violência. Também conhecida como pitanga do mato, essa árvore pertence à família das mirtáceas
e frutifica em junho. Outra árvore frutífera da mesma família é o guamirim amarelo. Em um dos galhos, avistamos um pequeno beija-flor de fronte violeta. Perto, observamos 2 surucuás de barriga amarela, um macho e uma fêmea. A espécie apresenta um canto baixo e lento, mas na maior parte do tempo fica silenciosa. Próximo, vimos um casal de araçaris-poca. Da família dos tucanos, o macho possui um peitoral preto, a fêmea é alaranjada. Além de ser útil para pegar frutos e outros alimentos, o bico tem função estética e serve para atrair parceiros. Na mesma árvore, um bando de saíras-lagartas se alimentava de pequenos frutos. Típica de regiões serranas, é uma espécie de tangará que vive em matas altas e forma grupos grandes. No mesmo trecho, vimos um solitário tiê de topete. E também um pequeno bando de tiribas de testa vermelha, outra espécie comum nas florestas serranas fluminenses. Mais adiante, o vento balançava as flores da São Fidélis, planta que cresce nas encostas da Serra do Mar e da Mantiqueira. Identificamos outras 2 plantas nesse caminho, uma bromélia e uma orquídea. Um agitado pula-pula não parava um segundo. Neste ponto encontramos outra mirtácea, conhecida popularmente como goiabão, é uma árvore comum perto de cursos d'água. Em todo o parque existem mais de 50 espécies desta família. Aqui vimos uma eugênia de folhas imensas. A maioria das plantas dessa família habita zonas tropicais. No Brasil, elas dominam a Mata Atlântica. Em geral, são árvores ou arbustos com flores e frutos muito aromáticos, que atraem pássaros, insetos e outros bichos. Neste trecho da floresta, observamos uma bela helicônia. E pelo menos 2 espécies de bromélias. No meio da vegetação, vimos um cabeçudo. Em outra árvore, avistamos um tangará dançador, que vocalizava com insistência. Ele estava convocando outros pássaros para uma atividade surpreendente. Logo, 2 machos adultos se juntaram ao macho dominante para executar uma intrincada coreografia. O objetivo dessa dança complexa é atrair as fêmeas em idade reprodutiva. Para obter êxito nessa tarefa e suplantar possíveis competidores, é preciso treinar muito. Qualquer passo fora do lugar pode colocar tudo a perder. No dia seguinte, além dos 2 machos, havia um outro mais jovem que fez o papel de uma fêmea. E realizaram a performance mais uma vez, caprichando em todos os detalhes, incluindo o grande final. Após dias de dedicação, eles estavam prontos para alcançar o objetivo. E nós estávamos felizes por presenciar algo tão raro e magnífico. No final desta trilha, encontramos várias bromélias imperiais. O seu tamanho chama a atenção. O pedúnculo atinge 5 metros de altura. E a planta chega a mais de 1,5 metros de diâmetro.
Esta bromélia alcança a idade reprodutiva somente após 40 anos. Polinizada por morcegos, ela produz uma grande quantidade de sementes e morre. Ocorre somente nas Serras do Mar e da Mantiqueira, nos estados do Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Por conta do excesso de coleta e de incêndios florestais constantes, a espécie é considerada vulnerável. Sua grande dimensão proporciona um excelente refúgio para vários animais, entre eles anfíbios. Durante a noite, ao explorar uma dessas bromélias, encontramos pelo menos 2 espécies distintas. Com mais de 80 espécies identificadas, o parque é uma das áreas com maior riqueza de anfíbios do Brasil. Entre elas, o sapo-pulga, um dos menores do planeta. E animais que só existem no estado do Rio de Janeiro, como essas 2 espécies que foram identificadas em 2018. A trilha termina nas proximidades do rio Paquequer. Bem perto, um irrequieto tiê de bando passava de galho em galho, até sumir das nossas vistas. Um arapaçu de garganta branca vasculhava a árvore à procura de insetos e outros invertebrados. Na manhã seguinte, subimos o Pico Cabeça de Peixe, que fica ao lado do Dedo de Deus. A trilha é muito íngreme, mas o objetivo não era chegar até o topo, mas observar os muriquis. Seguimos até a chamada Espinha do Peixe, onde a vista é espetacular. Desse ponto, vemos a serra, que continua na direção de Nova Friburgo. Ao longe, observamos os 3 picos. Aqui no alto, encontramos árvores de pequeno porte e muitas bromélias. Olhando para baixo, avistamos a rodovia BR-116, antiga estrada Rio-Teresópolis, que corta 10 quilômetros do parque. Uma ameaça aos animais que tentam atravessá-la todos os dias. Os muriquis costumam ser observados pelos alpinistas passando no morro em frente. E ficamos ali, na expectativa disso acontecer. De repente, vimos as folhas se mexerem numa árvore. Os maiores primatas das Américas são vegetarianos e fundamentais para a dispersão de sementes pela floresta. Estava longe, mas a emoção foi grande. E conseguimos ver uma mãe ou um adulto encorajando um filhote a pular através das copas das árvores. Utilizando os seus longos braços, eles se movimentam com uma leveza e uma agilidade incríveis e logo sumiram das nossas vistas. Tempos depois, voltamos ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Na tentativa de chegar mais perto dos muriquis, pegamos outra trilha. E passamos por uma mata atlântica montana, com árvores frondosas e muitas bromélias. No início da manhã, a luz do sol quase não consegue chegar até o solo da floresta, mas possibilita imagens belas de várias espécies de plantas. Logo no começo deste caminho, vimos algo se movimentando no alto das árvores. Era um bando de macacos prego. Eles estavam à procura de comida e nem se preocuparam com a nossa passagem ali por baixo.
Seguimos adiante e chegamos a um ponto onde a trilha foi interrompida. Subindo pelas pedras, nos deparamos com uma cratera imensa. Um pedaço da montanha havia se desprendido há poucos dias, descendo e destruindo tudo pelo caminho. No buraco de mais de 1 quilômetro que ficou, sobraram pedras enormes e a terra nua. Deslizamentos ou escorregamentos nas encostas, como esse, são catastróficos, naturais e pouco previsíveis. Provocados pela lenta erosão operada pela água e também pelas plantas que cobrem parte da rocha, podem acontecer hoje ou amanhã, ou daqui a 100 anos. E explicam aquelas pedras que às vezes encontramos no meio da floresta, como se sempre estivessem ali. Agora se inicia um processo lento de sucessão ecológica, onde a floresta vai aos poucos fechando essa enorme ferida que ficou na montanha. Voltamos agora quase 2 anos depois, e plantas pioneiras já se espalham no solo que estava completamente desprovido de matéria orgânica. Dessa vez, resolvemos atravessar a cratera e continuar subindo a trilha. Mas antes, paramos para observar um dos mais icônicos picos do Brasil, o Dedo de Deus. A formação rochosa, de beleza singular, é tombada como patrimônio natural e não há nenhuma outra formação parecida no mundo. Com quase 1.700 metros de altitude, o pico foi escalado pela primeira vez somente no século XX. E continua a atrair aventureiros de todas as partes até hoje. A trilha sobe mais um pouco e conseguimos finalmente ver os Muriquis do Sul um pouco mais de perto. O grupo havia escolhido uma árvore enorme para descansar. Habitando as florestas altas do parque, esses pacíficos e simpáticos primatas formam bandos com mais de 30 indivíduos. Eles parecem se organizar de forma igualitária, sem hierarquias nem líderes dominantes. De temperamento tranquilo, a espécie não costuma brigar nem por fêmeas nem por território. As interações sociais são fundamentais no cotidiano deles e é comum observá-los abraçados uns aos outros. No dia a dia dos Muriquis, um abraço tem vários significados. É tanto um ato de cumprimento quanto de reconhecimento e pode ser ainda utilizado como estratégia de proteção contra ameaças. Esse lado afetivo dos Muriquis se revela também de outra forma. Quando as fêmeas adultas estão no cio, podem acasalar com vários machos sem que haja competição ou briga entre eles. Apesar de tudo isso, devido à caça e à destruição do seu habitat, o Muriqui do Sul encontra-se em perigo de extinção. Como um passe de mágica, o bando desapareceu após a passagem de uma nuvem mais densa. Nesta mesma trilha, câmeras especiais revelaram a presença de vários outros animais, como os cachorros do mato, que podem ser encontrados em muitos ambientes da unidade. Esses canídeos monogâmicos costumam ser vistos em casais, utilizando certos caminhos com bastante frequência. O parque apresenta também várias espécies de felinos. Algumas são praticamente impossíveis de se ver sem o auxílio de armadilhas fotográficas. É o caso do gato do mato pequeno,
e do gato maracajá, que costuma habitar áreas de floresta densa. De hábitos solitários e noturnos, a espécie não costuma sobreviver com facilidade em locais onde precise competir com jaguatiricas, com quem se assemelham, apesar do porte menor. Registros e vestígios de onça-parda podem ser encontrados em quase todos os lugares do parque, incluindo os campos de altitude. A enorme capacidade de adaptação a diferentes ambientes e climas é uma característica da espécie, encontrada do Canadá ao extremo sul da América Latina. Apesar disso e do frequente registro nesta serra, a população desse animal vem caindo sistematicamente a cada geração. Estima-se que em toda a Mata Atlântica existam hoje menos de 1.000 onças pardas. Seguindo nosso caminho, encontramos uma Amaryllis florida. Além de bela, esta planta é rica em alcaloides, estudados hoje para fins medicinais. Foi quando ouvimos um som metálico muito alto, que ecoava pela mata. Tentamos identificar de onde ele vinha, sem sucesso. Exclusiva da Mata Atlântica e ameaçada de extinção, a araponga costuma habitar o dossel da floresta e se alimenta integralmente de frutos. O canto, que parece alguém batendo em algo metálico, é produzido pelos machos adultos e tem como objetivo atrair as fêmeas durante o período reprodutivo. Neste trecho, o palmito jussara é abundante, dominando o subbosque da floresta. Ameaçada pela extração ilegal do palmito, essa planta é uma espécie-chave da Mata Atlântica, servindo de alimento para dezenas de espécies de animais. Em alguns pontos dessa mata, principalmente em áreas mais impactadas ou em regeneração, encontramos os taquarussus, uma planta que só existe na Mata Atlântica. Seus troncos são chamados de colmos e alcançam 20 metros de altura. Esta espécie de bambu se espalha rapidamente através do solo e possui ramos dotados de espinhos, dominando várias áreas do parque. Continuando o nosso percurso no meio da floresta tropical pluvial atlântica, encontramos duas espécies de embaúbas. A vermelha e a prateada, que se destaca no dossel deste trecho da mata. Essas duas árvores pioneiras são utilizadas pela medicina popular no tratamento de dores, inflamações, doenças cardíacas e pulmonares. Neste caminho, observamos mais algumas espécies de aves, como o sanhaço do encontro amarelo e o limpa-folha de testa baia. Ali perto, vimos uma paineira praticamente sem folhas, uma estratégia para sobreviver ao período mais seco. No alto dela, avistamos um periquito rico, que após uma pausa inicial, passou a tirar pedaços da casca de um de seus frutos. Mais à frente, encontramos um pequeno bando de saguis. À primeira vista, parecia se tratar de um grupo de saguis da Serra Escuros, um primata encontrado somente na Serra do Mar e no seu entorno. Mas a aparência deles nos deixou em dúvida. Um que nos observava tinha bastante características da espécie. Os outros dois, que estavam em meio a um processo de catação, já eram bem distintos. Após consultar um especialista, chegamos à conclusão que se tratava de um grupo de primatas híbridos. Esse
Esse grave problema, gerado pelo tráfico de animais silvestres, associado à destruição e à fragmentação do habitat, tornou esta espécie em perigo de extinção. Passando por dentro de uma das florestas mais bonitas e biodiversas do país, chegamos ao final da trilha. O sol já havia se escondido atrás das montanhas. E do alto da serra, as nuvens desciam. E a neblina cobriu tudo, criando uma paisagem fantástica. Num dos parques nacionais mais espetaculares do Brasil e do mundo.